Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 27, e hoje o tema, entre o azul e o rosa. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Querido, tradicionalmente a gente fala que azul está ligado aos homens e que rosa está ligado às mulheres, não é isso? Só que a gente fala hoje entre azul e o rosa, porque alguns estudiosos vão dizer que essa ligação do homem com azul e a mulher com rosa é simplesmente cultural, não tem nada a ver com biologia. Mas se o azul é masculino e o rosa é feminino, nós temos uma sociedade que está dizendo que tem muitas cores entre o azul e o rosa, e que há muitas tonalidades de azul e muitas tonalidades de rosa. Alguns afirmam que conceitos como heterossexualidade ou homossexualidade não são suficientes, inclusive, para traduzir o que eles sentem neles. De modo que você tem ouvido muitas expressões atualmente a respeito de muitas coisas que têm a ver com a identidade que a pessoa tem a respeito da questão sexual. Alguns vão se dizer héteros, mas vão dizer que em determinadas situações eles podem trocar carinhos com alguns homens, com outros homens, e vice-versa. Um exemplo dessas múltiplas tonalidades é que alguns se proclamam como gênero neutro e que vão se comportar mais para masculino ou mais para feminino, de acordo com o ambiente que eles estão ou de acordo com aquilo que está acontecendo. Eles dizem que não tem gênero definido, considerando, a questão das preferências sexuais. Eles dizem que as preferências sexuais deles são fluidas e que mudam de acordo com uma série de questões. Dessa forma, querido, nós estamos presenciando a desconstrução dos gêneros biológicos em favor de gêneros que são filosóficos. E você tem ouvido falar muito disso. Conceitos simples que nós aprendemos desde cedo, eles estão um pouco confusos. Nesses conceitos, a anatomia e a genética, que sempre classificaram homens e mulheres, perderam sentido e perderam efeito, segundo alguns. E os conceitos que são amplamente baseados na biologia, agora passam a ser baseados em filosofia. Diferenças físicas, comportamentais, que vão muito além da cultura, e que sempre se atribuiu a homens e a mulheres, agora se discute se isso é genético, se é biológico, o que é, como funciona. Assim, querido, tem propostas até de mudança de regra na linguagem, de modo que até autoridades chegam nos lugares, e aquilo que eu levaria um 0 se eu fizesse no português, na minha escola, agora é aceitável que você chegue e fale: bom dia a todos, todas e todes. No português do Brasil, isso tem acontecido demais.
Agora, da onde surgiu isso? Da onde veio esse negócio? Como que isso começou a acontecer? Aquilo que era uma verdade absoluta passou a ser questionada. Tudo isso veio de um movimento em que os estudiosos começaram a chamar de ideologia de gênero. O registro mais antigo dessa ideologia é justamente desse livro aqui, que vocês estão vendo, de uma americana chamada Christina Summers, que no português, a tradução é mais ou menos quem roubou o feminismo. E vão falar sobre essas questões. Teóricos da ideologia de gênero vão afirmar que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua identidade, ou seja, seu gênero ao longo da vida. Não tem mais esse negócio de nasceu menino ou nasceu menina, não. Você vai se construindo, é o que eles dizem. Ou seja, é um conceito em que o gênero deixa de ter origem biológica e passa a ter origem filosófica, social, sociológica, e não por uma questão genética. Na verdade, os teóricos da ideologia do gênero, muitas vezes, e começou isso com feministas radicais, porque o feminismo tradicional, ele é algo extremamente bom, porque ele buscava igualdade de direitos, que um homem não podia ganhar mais do que uma mulher, por exemplo. O problema é que, com o passar do tempo, o feminismo foi ficando tão radical que começou a questionar, inclusive, as questões que são puramente biológicas. Para amenizar um pouco a força da argumentação biológica, os defensores da ideologia de gênero afirmam que não há nada biológico que determine o comportamento diferente entre homens e mulheres, exceto a diferença dos órgãos sexuais, que apenas essa é biológica, que o restante não. Só que isso aí causa um problema, tem um problema aí, queridos. Por quê? Porque enquanto os teóricos do gênero que defendem essas coisas afirmam que não há fundamento biológico nas diferenças de comportamento entre homens e mulheres, tratando apenas da questão biológica, os neurocientistas têm muitas pesquisas, e você acha isso na internet, falando sobre as diferenças inatas entre o sexo masculino e o sexo feminino, e que essas diferenças são inatas, sim. Existe uma pesquisa que vai falar, inclusive, que a formatação do cérebro masculino é diferente do cérebro feminino. E qualquer uma irmã aqui casada consegue perceber isso claramente? Ou vai dizer para mim que o teu marido acha as coisas dentro da geladeira rapidamente? Não, meu querido, até a visão é diferente. Vai dizer para mim que a irmã aqui nunca se irritou com o homem perguntando onde está isso, onde está aquilo. Por quê? Porque há diferenças. Ou seja, as diferenças, elas não são, segundo a ciência, só uma questão de órgãos sexuais, mas de comportamentos também. As diferenças de comportamento entre homens e mulheres não se deve apenas ao ambiente, à cultura, mas também a fatores genéticos. O problema é que os teóricos da ideologia de gênero, eles não aceitam esse argumento científico porque eles estão envolvidos sentimentalmente com isso. Porque para eles esses conceitos são extremamente caros. Aí começa o problema, ou seja, toda a base da ideologia de gênero é filosófica, é teórica, não é experimental, não é nada que se comprove cientificamente, é particular, não é absoluta, é relativa. Eu penso uma coisa, você pensa outra, você pensa outra. Só que pau é pau, pedra é pedra para a ciência. E você tem experimentos que vão dizer isso. É obviamente que isso já coloca a ideologia
a ideologia de gênero em descrédito científico. E é por isso que nós chamamos de ideologia de gênero, não teoria de gênero. Porque se tivesse alguma base científica, seria uma teoria e não uma ideologia. Mesmo que um dia se comprove que a homossexualidade seja algo genético, mesmo aí, se um dia se comprovar isso, não se justifica biologicamente. Por quê? Porque hoje já se sabe que biologia não é destino. Tinha uma matéria da Veja, muito antiga, que já trazia na capa: genética não é destino. E falava de experiências científicas que pegavam dois gêmeos e pegavam por que um desenvolve câncer e o outro não. Por que um desenvolve depressão e o outro não? Por que um engorda mais do que o outro? Por que um cresce mais do que o outro? E eles descobriram que a genética, embora fosse igual, não determinava fundamentalmente o que um ia ser, o outro não. E mesmo carregando alguns deles, alguns genes de doenças, parece que em algumas pessoas os genes são desligados, em outros são ligados. Mas você deve estar se perguntando assim: tudo bem, eu entendi o que é ideologia de gênero, já entendi o que é ideologia, o que essa ideologia prega e por que ela não é chamada de teoria, mas de ideologia. Mas o que isso tem a ver com a vida, minha vida com Deus? O que isso tem a ver com a minha fé? O que isso tem a ver com a maneira como eu me relaciono com o Senhor? O problema é que os cristãos têm se metido a falar sobre esse tema, ou a discutir, ou botar comentários em redes sociais, sem levar em consideração a palavra de Deus, queridos. Ou fazem uma avaliação rasa da palavra de Deus e não falam absolutamente nada que tenha a ver com a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre questões de gênero? Esta é a pergunta que cada um de nós deveria fazer para a minha própria vida e para eu poder salgar. E todas as vezes que eu lido com alguma situação que é polêmica, eu devo necessariamente, fazer isso à maneira de Jesus. E a maneira de Jesus, querido, é com amor. O Senhor nunca nos autorizou a faltarmos com amor. Falar, agir dentro das nossas preferências e com o nosso jeitão, querido, está errado. O amor que Jesus tinha transcendia qualquer tipo de amor que os poetas pudessem cantar, pudessem escrever, ou que pesquisadores do comportamento humano pudessem apurar. Diante de uma mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, o Senhor Jesus desarmou todos os seus algozes, todos os seus juízes, e eles jogaram as pedras fora. Foi esta maneira que Jesus agiu. Querido, adultério é algo terrível até hoje, causa escândalo até hoje. Imagina 2000 anos atrás. Às vezes a gente lê o texto bíblico e você lê com a mente de hoje. É normal. Tá certo, não podia apedrejar mesmo. Espera aí, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, numa sociedade judaica conservadora, e Jesus preservou a vida daquela mulher, meu irmão. Um homem, porque ele era Deus, completamente à frente do tempo dele. Parece que se encaixa no século 21, mas não tem nada a ver com o século 21. Jesus estendeu a mão para salvar aquela mulher. Quando a gente medita sobre a vida de Jesus, nós temos a impressão que ele era um cara moderno, mas ele não era, ele era de 2000 anos atrás. Imagine Jesus diante da cruz. Você vê algo ali, uma coisa tremenda, né? Ele está na cruz, tem um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e um deles fala assim:
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus vira e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Espera aí, meu irmão, espera aí. Até hoje, muitos, quando vem um bandido sendo morto, falam bem feito. E eu não estou dizendo aqui que um bandido não deva pagar pelo que ele fez, mas bem feito não é coisa de cristão. Peraí, pastor, então tem que tratar bem os bandidos? Não, meu querido, que seja preso, que pague pelo crime que ele cometeu, mas eu me alegrar com uma vida que é perdida, não, querido, isso não está correto. Não seria assim que o Senhor Jesus lidaria com esta situação. Imagina Jesus diante de todo mundo, porque quando você fala do ladrão, não pense que é um ladrãozinho, ele roubou um iPhone. Não foi isso que aquele bandido fez. O que aquele ladrão fez, porque isso não seria digno de morte na cruz. Ou ele roubou, e provavelmente ele roubou e matou. Sabe aquilo que a gente chama de latrocínio? Ele matou alguém ao roubar. E é por isso que ele estava na cruz. Ou roubou o Império Romano, eu não sei, foi algo grave que ele fez. E aí quando você fica consciente disso, e você vê Jesus falando, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu fico imaginando o escândalo que o Senhor Jesus causou na sociedade da época, naqueles judeus que estavam ali, que respeitavam a lei, e também em muitos dos discípulos dele. Como deve ter sido difícil isso. Portanto, queridos, quando Jesus absolveu o ladrão, ele o fez mediante a confissão e súplica do bandido que provavelmente matou muitos. Certa vez, Jesus foi criticado pelos mestres da lei e fariseus, porque num banquete, ele deixou uma mulher de má fama entrar, chorar nos pés dele, secar aquilo com os cabelos. E os fariseus pensavam assim: esse homem é um charlatão, porque se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem está molhando os pés com lágrimas e secando com os cabelos. Era uma mulher de má fama, e Jesus permitiu que essa mulher chegasse e tocasse nele. Porque o Senhor Jesus enxergava o potencial daquela vida, não o que o diabo tinha feito, o pecado tinha feito com ela até aquele momento. Não, queridos, ele contemplava aquilo que o Espírito Santo podia fazer e realizar através da vida daquela mulher. Ah, fulano não tem conserto. Se você fala isso, você não entendeu quem é Jesus ainda. Como assim fulano não tem conserto? Como assim fulana não tem conserto? Você não entendeu, querido. Com Jesus não tinha isso. Jesus permitia que mulheres menstruadas tocassem nele, como no caso da mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus tocava em leprosos. O amor de Jesus permitia que pessoas com seus pecados se aproximassem dele com confiança e experimentassem o amor dele, o caminho para a aproximação. Até ele estava livre, ele podia chegar, qualquer um podia chegar ali, qualquer um podia chegar em Jesus. Se estivesse disposto. Ele não promovia preconceito, ódio, medo, impedindo que as pessoas se aproximassem dele. Todos tinham importância para ele, crianças tinham importância para ele. Certa vez os discípulos, tira essas crianças daqui,
Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Esse era o nosso Jesus. É esse Jesus que nós adoramos, queridos. Um Jesus que deixava a porta aberta. Um Jesus que permitia que se aproximassem dele. Só que os que se aproximavam causavam escândalo. Escândalo aos religiosos, geralmente. Escândalo a pessoas que conheciam a Bíblia. Escândalo a pessoas que, de fato, preste atenção aqui, de fato, que de fato praticavam a religião, mas que ficavam escandalizados com isso de Jesus. Tem até texto, Marcos capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, todos, independente de sua condição, podiam se aproximar de Jesus. Aqueles que se considerassem doentes poderiam procurar o médico Jesus, porque o médico Jesus os curaria. Todos os pecadores que se descobrirem nessa situação hoje podem se aproximar de Jesus com confiança, porque o teu perdão está em Jesus. Se você tiver disposto, mas eu não sei como que eu vou largar isso, meu querido, se aproxime de Jesus, deixe o Espírito Santo agir na tua vida, e você vai ser liberto. Vai ser liberto de tantas coisas, vai ser liberto da preguiça, vai ser liberto da pornografia, vai ser liberto do adultério, vai ser liberto da idolatria, vai ser liberto da ira, vai ser liberto de tudo isso. Pastor, mas eu não tenho forças. Você não tem força mesmo, mas é o Espírito Santo que vai fazer. Mas você precisa se deixar, se aproximar do Senhor Jesus na sua vida, meu querido. Amém? O problema, querido, é que no caso dos homossexuais, dos transgêneros e outros, não tem muito espaço para eles se aproximarem. Isso se dá porque muitos terão que se explicar por que eles receberam e por que eles deram atenção a alguém assim. Isso é terrível, porque seguimos a um Cristo que os receberia normalmente e ministraria sobre a vida deles para que eles largassem o pecado. Mas nós, como seguidores de Cristo, não deixamos nem esse povo se aproximar. Não temos liberdade. Se alguém entre nós sofre com isso, sofre calado, sozinho, porque não tem nem com quem conversar a esse respeito, sem sofrer discriminação, sem sofrer abatimento, sem ser apontado. Recebemos bem assassinos, recebemos bem adúlteros, recebemos bem ladrões, mentirosos, porque cremos que Deus pode transformar a vida de todos esses, mas não recebemos bem pessoas com tendências, com confusão no seu gênero, e os julgamos. Como o Senhor pode operar, queridos?
próprio Paulo fala: como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Como que nós podemos criar barreiras para que pessoas, seja ele de qual for, se aproxime de Jesus? Parece que a igreja tem sido preconceituosa mesmo com essas pessoas. A igreja tem sido diferente do que Jesus foi. Certa vez, eu mesmo, há muito tempo atrás, fui na casa de uma irmã, estava se chegando no meu PGM, e ela pertencia a uma outra religião, mas ela nos convidou para ir numa feijoada lá. Estávamos na feijoada, daqui a pouco chega o líder religioso dela, e pegou ela no fraga com a gente lá, na casa dela. E ela chegou e apresentou, eu não vou falar qual foi, tá bom? Não interessa. Aí ele falou assim: esse aqui é o pastor Márcio. Pastor Márcio, esse aqui é o tal, fulano. E aí eu dei muita atenção para aquele homem. Mas aquele homem era nitidamente afetado. Ele era religioso, mas ele tinha vários trejeitos, muitos trejeitos. E a primeira coisa que eu ouvi dos crentes que estavam comigo, no momento que nós saímos daquela casa, e eu feliz por ter podido conversar com aquele líder religioso daquela religião e falado de Jesus para ele, ou pelo menos aberto um caminho para falar de Jesus. E a primeira coisa que eu ouvi foi uma piadinha. Pastor, parece que ele gostou do senhor. Mas, fazendo alusão, uma brincadeira idiota que não devia estar na boca de um cristão nunca. Queridos, os defensores do Evangelho, entre aspas, às vezes têm destilado preconceito, deboche e até em alguns momentos, ódio. Apesar disso, Jesus veio chamar pecadores. Quem são esses pecadores? E aí a gente precisa de novo olhar o texto à maneira de Jesus, porque o texto bíblico nos nivela, meus irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 fala assim: eu quero ver vocês, espera aí, todos pecaram, inclui você? Sim ou não? Alguém aqui não está incluído nisso? Levante sua mão, por favor. Alguém aqui não está incluído nisso? Todos é todos? Inclui o pastor Márcio também? Sim ou não? Sim. Inclui Madre Teresa do Calcutá? Sim ou não? Padre Cícero? O Papa? Então vamos ler juntos. E estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vamos ler juntos. Todos pecaram, e entre nós só há pecadores, mas achamos que há diferenças entre os nossos pecados. Não há, meus queridos, não há. Todos somos pecadores doentes e precisamos de cura. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8 e 9 fala: se afirmamos que estamos sem pecado, vamos ler juntos, e a verdade, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda. É isso. Portanto, somos todos pecadores, alguns confessos e perdoados, outros que não se convenceram ainda que são pecadores e, portanto, não pediram
perdão e, portanto, não foram perdoados ainda, e o Espírito Santo não está agindo. Embora, queridos, sejamos doentes aos olhos de Deus, alguns não se veem doentes, se veem sãos, apontando para quem está doente. Muitos têm feito isso. Eles não procuram a cura, pois não se percebem enfermos. Outros, porém, procuram a cura. Mateus capítulo 13, fala assim, versículo 15: pois o coração deste povo se tornou insensível, demais ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O lamento de Cristo, queridos, aqui é pelos corações insensíveis. Não, o lamento não é pelo assassinato. Percebam, o lamento não é por causa da mentira. O lamento não é pela irresponsabilidade. O lamento não é pela preguiça. O lamento não é pela homossexualidade. O lamento é porque o coração está insensível. Ele não se convence que está em pecado e que precisa de perdão. Esse é o lamento. Porque se dirigissem a Jesus, o que diz o texto? Entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Não há pecado, não há doença espiritual que o Senhor Jesus não possa perdoar, querido. Romanos capítulo 1, versículo 28 e 29, o próprio apóstolo Paulo, na sequência do texto que nós lemos, ele fala: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O castigo descrito aqui, querido, é que sem a presença de Deus, o homem é abandonado a uma disposição mental reprovável. Sem Deus, o homem vive a ditadura do eu, a ditadura das próprias vontades. Sem Deus, sem obediência à palavra, ele vive de acordo com a vontade dele. E o que a palavra diz é que isso é uma desgraça. Viver de acordo com a própria vontade é uma desgraça. As pessoas pensam que Deus é um velhinho ranzinza que fica de cá de cima olhando e mandando raio em quem peca. Não, querido, a palavra de Deus fala que ele retarda a vinda dele, querendo que mais pessoas se convertam. Ele não fica tirando raios do céu. Mas o que ele faz? Qual é o castigo de Deus já? É que aquele que não recebe a Cristo e não anda de acordo com a palavra dele, vive uma vida de escravidão ao seu próprio eu. E o seu próprio eu é terrível. A pior coisa que você pode ter é viver de acordo com o que você pensa e viver de acordo com o que você acha. Nunca acaba bem. Faça o que você acha e veja o que vai acontecer na sua vida. Ah, eu vou mesmo. Me irritei com o patrão, pedi demissão e saí batendo o pé duro. Coitado, é você que vai sofrer. É você que vai ficar 2, 3 anos, às vezes, desempregado. Lembro de uma irmã, logo assim que eu me converti, um culto de quarta-feira, culto de oração. E aquela irmã naquele culto, acho que ela tinha ouvido algum pregador, não sei. E ela falou assim: meus irmãos, orem por mim, porque eu tomei uma decisão. Hoje eu pedi demissão do meu trabalho e o Senhor vai me honrar e Ele vai abrir uma porta de trabalho para mim e vai dar tudo certo. Todo mundo assim olhando para a cara dela, mas nós oramos por ela. Depois disso, durante aproximadamente 2 anos, o pedido de oração para aquela mãe de 3 ou 4 filhos, eu não lembro, era:
Meus irmãos, orem por mim, eu estou desempregado. Meus irmãos, orem por mim que eu preciso conseguir um trabalho. Meus irmãos, orem por mim porque começou a faltar as coisas em casa. Daqui a pouco está a gente organizando cesta básica para levar para ela, porque como é que uma mãe fica com 3 crianças sozinha, que o sem vergonha do marido largou ela com as crianças? O que ela fez? Ela agiu de acordo com a vontade dela. Podia ter arranjado um emprego antes de pedir demissão. Ninguém é obrigado a ficar em emprego nenhum. Mas arranje um trabalho antes de você fazer isso, porque quando você faz isso, você está tentando a Deus. E nem Jesus tentou a Deus. Quem você acha para tentar a Deus? Esse é o castigo. Fazer o que bem entender e sofrer as consequências. Romanos 1, versículo 29 a 31. Tornaram-se, vivendo de acordo com a vontade, o que aconteceu? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. Sabe a malícia? Que quando você saiu da casa da irmã, aquele irmão veio falar: pastor, parece que ele gostou de você, maliciosamente. Sabe malícia? Que você comete o mal para os outros, fala mal dos outros, e tudo que fazem para você, você acha que estão fazendo também de caso pensado. Malícia. Não é só homossexualidade, está vendo aqui? Ele continua, são bisbilhoteiros. Viver de acordo com a própria vontade é se tornar um bisbilhoteiro. Mulher bisbilhoteira é feia, homem bisbilhoteiro, meu irmão, eu quero passar longe de você. Misericórdia. Bisbilhoteiro é gente que se intromete nos negócios que não lhe interessam. Ele continua, caluniadores que falam mal dos outros, coisas que não aconteceu, e ele fala que aconteceu. Você está julgando o homossexual, mas você faz isso? Você está vivendo de acordo com a tua vontade? Para com isso, meu irmão. Se arrependa, peça ao Senhor para mudar. Quando eu vi, eu já falei. Se arrependa do Senhor, para o Senhor. Se ajoelhe diante dele, confesse teu pecado para que você seja transformado. Ele continua. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Você desobedece a seu pai e você está falando dos homossexuais, meu querido. É isso mesmo? Quem é você para se achar melhor do que ele? Ele continua. São insensatos, desleais, combinam uma coisa e não cumprem, sem amor pela família, implacáveis, não voltam atrás do que falaram de jeito nenhum, implacáveis. Repare que essa lista, queridos, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. Reparem que desobediência aos pais, insensatez, falta de amor pela família, estão na mesma lista dos homossexuais. Tudo isso, querido, é contrário à palavra de Deus. Por quê? Por que a confusão de gênero não seria? Nós temos tanto preconceito que a gente sequer fala disso na igreja. De fato, precisamos orientar nossos jovens, por isso que eu quis que eles ficassem aqui hoje, a respeito da compreensão a respeito disso. A gente tem que saber lidar com pessoas com tendência nessa área, que talvez esteja em nosso meio e que não tem conseguido obter ajuda. Por quê? Porque talvez eu dou até uma de gostosão quando eu falo que eu traio a minha mulher, né? É um pecado, a Bíblia fala que é pecado, mas socialmente é meio aceito, né? Eu sou um gostosão, afinal de contas. Esse você confessa, mas e o outro que tem
um pecado que é socialmente, que não é aceito? Responde para você, será que há entre nós, homem ou mulher, que sofre sozinho dentro do armário? Será que essas pessoas encontram no nosso meio pessoas de confiança com quem elas possam conversar sobre esse assunto e pedir oração? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Homossexualidade é natural. E aí agora vamos fazer o recorte e vamos falar, nossa, o pastor agora é liberal, ó. O pastor agora é liberal. Acho que entrou na turma do Ed René. Né? Entrou na turma do Ed René. Eu fico tão feliz que eu falo de Ed René, ninguém sabe quem é. Glória a Deus. Meu querido, a homossexualidade é tão natural quanto o desejo de alguns homens e mulheres de terem muitos parceiros sexuais. É tão natural quanto você não ter vontade de acordar cedo para trabalhar numa segunda-feira chuvosa. Porque falar para mim que você tem vontade de acordar numa segunda-feira, que você acorda naturalmente numa segunda-feira chuvosa de inverno, é tão natural quanto alguém no momento de ira tentar resolver as coisas com agressão. Porque quando você está com raiva, a vontade é socar mesmo. E quem nunca sentiu isso, atira a primeira pedra. É tão natural quando nós queremos sumir, quando as coisas não estão indo bem. É tão natural quanto um homem querer procurar na rua o que ele não acha em casa. E vice-versa. É tão natural quanto um cônjuge não querer se deitar com o outro depois de um dia de cansaço. É tão natural quanto querer fazer sexo antes do casamento, sem assumir uma vida responsável do casamento. É tão natural, querido. Mas quem disse que o que é natural é correto? Porque se é natural você não ter vontade de trabalhar, então vamos abolir o trabalho, vamos ver o que acontece? Ué, se o que é natural é o correto, então deixa a sua criança sem ir para a escola, porque ele acorda sem vontade de ir para a escola. Se você não pegar pela mão e obrigar ele a ir para a escola, ele não vai não. Ué, mas o que é natural é o correto, então faz isso com o teu filho. Ué, se o natural é o correto, então quando você estiver no meio da rua, na esquina, e vê a vontade do número 2, se abaixa e faz no meio da rua, porque é natural. Porque o natural é o correto, então vamos fazer o que é natural. Tudo isso que os homens justificam com naturalidade, eu vou fazer porque é natural. Eu nasci assim. Eu nasci com desejo por muitas mulheres. Eu sempre fui assim. Eu nasci com desejos por outro homem. Eu nasci com desejo por outro. Porque isso é natural. Se não fosse natural, eu não... Mas quem disse que o que é natural tem que ser o certo na sua vida? Então, querido, por que nós sentimos essas coisas? Por que nós sentimos coisas que não são da vontade de Deus? Não foi Deus que nos fez assim? Alguns dirão. A natureza, querido, está corrompida pelo pecado. Romanos capítulo 8, versículos de 19 a 22, fala assim, ó: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra.
para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Portanto, querido, nem tudo que é natural é da vontade de Deus, porque aquilo que era natural, criado por Deus, foi corrompido pelo pecado. E é por isso que você tem desejos por coisas erradas. E é por isso que de vez em quando dá vontade de você fazer aquilo errado e que eventualmente você faz. Porque você não está e nem é como o Senhor criou. Por isso que o Espírito Santo habita em nós, para que a gente retome a criação de Deus na nossa vida. É por isso que você tem vontade de mentir e você mente. É por isso que você engana. É por isso que você tem desejo por pessoas do mesmo sexo. É por isso que você tem vontade de ter mais de uma mulher, mais de um homem, porque um só não te satisfaz. É por isso que você não tem vontade de ir trabalhar e nem de estudar. Porque a natureza em você está corrompida. Mas mesmo que eu use o argumento da naturalidade, é porque eu nasci assim. Obviamente, a homossexualidade não é natural. Por quê? Porque um casal homossexual não gera filhos. E tem coisa mais antinatural do que isso. Mas Cristo disse que o Pai fez um homem para uma mulher. E nisso, o heterossexual e o homossexual são iguais. Se devido à sua vida, seus traumas, seus problemas, você tem desejo de ter muitos homens e muitas mulheres, você tem que se conter. Com a ajuda do Espírito Santo, você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E você tem que abrir mão disso. Da mesma forma, se você tem tendências homossexuais, você vai ter que abrir mão disso e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a viver de acordo com a tua palavra. Não é pecado sentir o que você sente. A palavra de Deus fala que o Senhor em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Por quê? É difícil a gente entender esse texto, né? Jesus, um homem puro, em tudo foi tentado, ele sendo Deus. Meu querido, em tudo foi tentado. A palavra tudo inclui algumas coisas. O que é que vocês acham? Tudo é o quê? É o quê, Roberto? Tudo. A gente não gosta de pensar muito nisso. Mas o texto bíblico fala que o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Porque tentação não é pecado. O desejo de ficar com muitas mulheres não é pecado. O pecado é você consumar. O pecado de você se deitar com outro homem, sendo você um homem, não é pecado. Pecado é você se deitar. Ter vontade de socar não é pecado. Pecado é socar. Ter vontade de mentir para justificar porque você chegou atrasado no trabalho não é pecado. Pecado é você mentir. Ter vontade de passar a perna em alguém não é pecado. Pecado é você passar a perna. O apóstolo Paulo explicou muito bem isso. Romanos é uma carta linda que você deve ler, meu irmão. Romanos capítulo 7, versículos 19 a 24, fala assim: pois o que faço, apóstolo Paulo, hein? O homem que subiu ao terceiro céu. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, enquanto essa lei que atua em mim, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros,
Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à minha morte? E toda vez que eu estou em tentação, eu corro para ler esse texto aqui, que é difícil demais. Viver nessa terra é difícil demais. Como que isso se aplica a nós, queridos? Um homem mulherengo, acostumado com a prostituição, traição e adultério, que se encontrar com Jesus, terá que lidar com a sua disposição mental reprovável. É uma decisão. Eu quero seguir Jesus, não mais o meu desejo. Terá que lutar com todas as forças, com o auxílio do Espírito Santo, para se livrar dos seus pecados e de sua escravidão. O Senhor perdoará, mas Ele não quer que seus filhos continuem escravos do pecado. O mesmo acontece com as mulheres. Elas também enfrentam lutas internas, desafios pessoais. Assim como qualquer outra pessoa, elas devem buscar transformação, domínio sobre as suas inclinações pessoais. Alguém irado, do tipo que não leva desaforo para casa, acho que é mal de Márcio, né, Márcio? Mal de Márcio, terá que aprender a dominar seu instinto natural. Essa pessoa poderá encontrar em Cristo a força para transformar sua indignação em paciência, em compreensão. Será muito difícil, querido, mas chegará a hora, ele estará totalmente liberto, com esforço contínuo e fé. A vitória sobre a ira será alcançada. Vai chegar um momento que a ira não vai te dominar mais. O mesmo se aplica ao mentiroso. Ele vai ter que resistir à mentira na vida dele. E no início vai doer, porque ele está tão acostumado à mentira que quando ele vê já falou. Mas ao resistir, aos poucos, ele vai se libertando. Lembro uma vez, eu era comunista, candidato a vereador, e estava numa reunião, numa casa. Depois de eu fazer o discurso, a mulher levantou a mão, falou assim: eu tenho uma pergunta. Pois não, você acredita em Deus? Meu irmão, eu nem respirei para responder. Claro que sim, como não? E quando eu saí daquela casa, eu e meus camaradas, porque falava camarada, ficávamos rindo daquela mulher que acreditou que eu acreditava em Deus. Isso é um homem dominado pelo pecado. Quando é dominado pela mentira. E tudo isso se aplica também ao homossexual. Assim como qualquer outra inclinação, a busca por viver de acordo com os princípios de Deus é um caminho de transformação e renovação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 19, fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu Deus! Jesus não mandou você se aproximar dele largando os seus pesos, as suas sobrecargas, não. Ele disse que ele aliviaria. Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque o pecado sobrecarrega, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Amém? Descanso. Sabe o que Jesus quis dizer com vocês encontrarão descanso?
serão vacinados contra a sua disposição mental reprovável. Não serão mais escravos do pecado. Essa palavra, querido, é para todos nós. Jesus está de portas abertas para todos nós. Mentirosos, enganadores, heterossexuais, hipersexualizados, homossexuais, gênero fluido, neutro, samambaia, pansexual. O Senhor é solução para todos nós. Mentirosos, ladrões, pedófilos, estupradores, assassinos, pessoas que praticaram aborto, traidores, infiéis, adúlteros, egoístas, invejosos, maliciosos, enganadores, todos são bem-vindos para buscar a cura em Jesus. Não pense que não há nada disso em nosso meio, querido, pois há. Todos têm tendências naturais a algumas dessas coisas. Mas se estão aqui hoje, é porque estão buscando a cura. E isso é bíblico. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, porque alguns pensam que porque são ativos não são homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras. Fica enchendo a cara por aí. Essa palavra é a mesma para você. Não enche a cara não, meu irmão. Nem caluniadores, você fala mal dos outros, coisa que as pessoas não fizeram, está junto. Mas o nosso preconceito só faz enxergar homossexuais aqui. Tem mais. Nem trapaceiros. Você roubou a namorada. Você falou que ia fazer e não fez. Herdarão o reino de Deus. Assim foram, vamos ler juntos? Alguns foram, alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Está falando da igreja de Corinto aqui. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Reparem, assim foram alguns de vocês, e entre eles, no meio daquela igreja, tinha homossexuais ativos e passivos, junto com tudo isso aqui. Gente que tinha feito isso aqui. Na igreja, pessoas curadas dessas práticas. Lugar que só tem gente boa, é lugar de fariseu, querido. Com Jesus, o que são doentes em busca de cura. A cura é a especialidade de Jesus, é o que ele sempre fez, é o que ele faz. Jesus nos convida a uma vida de transformação, renovação, onde todos, sem exceção, podem encontrar cura e libertação. A mensagem de reconciliação é para todos nós, independente do que você está vivendo. Ele quer se reconciliar conosco, e Ele quer nos justificar, Ele quer nos limpar, e Ele quer fazer a obra dEle nas nossas vidas. Que possamos acolher essa verdade com amor, com paixão, refletindo que nós não somos melhores nem piores que ninguém, nós apenas carecemos do perdão de Deus, e que todos nós temos nossas lutas e que precisamos vencer, inclusive se sua luta for desejo por pessoas do mesmo sexo. Vamos ficar em pé? Esse louvor fala: quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar em louvor. Aceitar Jesus é se ofertar em louvor a Ele, é deixar Ele fazer na tua vida, querido.
Para de tentar com as suas forças. Apenas se entregue ao Senhor. Se entregue de braços. Entregue a tua mentira ao Senhor. Entrega teus devaneios, entrega a tua inveja, entrega tudo ao Senhor. Deixa Ele fazer, querido. Em nome de Jesus, queira obedecer a Ele. O mais Ele vai fazendo, amém? Vamos louvar, vamos cantar.